Legal, pessoal. Antes de avançar, a gente precisa esclarecer alguns conceitos que a gente tem dentro da área de dados, né? Então, os conceitos mais importantes de dados, eu vou deixar aqui nessa listinha para vocês. Vamos lá. Data-driven é uma empresa que toma decisões sobre os dados. Sua estratégia está intimamente ligada ao ecossistema de informação e conhecimento. Vamos melhorar, vamos traduzir. O que acontece é que quando uma empresa se declara data-driven, diz, não, a gente é uma empresa data-driven, significa que a estratégia que ela tem sobre qualquer coisa, sobre como eu vou vender um produto, como eu vou prestar o meu serviço, ou como eu vou abordar os meus clientes, está semblada, ou seja, está feita sobre os dados. Eles não vão tomar nenhuma decisão estratégica sem consultar os dados, tá? Pode ser uma base de dados de BI, pode ser uma base de dados de Analytics, pode ser inteligência artificial. O importante é que quando uma empresa se declara data-driven, significa que ela sim tem isso dentro do seu DNA, da sua estratégia. Legal, seguinte, DAS, tá? É uma sigla em inglês que significa Data as Service. Então, coloca os dados à disposição imediata das pessoas. Ele é um ativo da empresa que está disponível a qualquer momento, 24/7. Então, quando uma empresa se declara DAS, tá? Ou quando a área de dados se declara uma área de dados DAS, né? Significa que os dados já não estão mais disponíveis por projeto, porque em geral o que acontece? Eu preciso de uma base de dados de marketing, eu preciso de uma base de dados de vendas, não é assim que funciona? Geralmente é assim, né? Então, quando uma empresa se declara DAS, significa que os dados vão estar à disposição do analista, à disposição do gerente, do coordenador, a qualquer momento. Eu necessito de dados de cliente? Bom, vai lá e pega. Está disponível, é simplesmente você conectar o seu visualizador de dados na base e pode tirar os dados de cliente. Eu preciso de uma base de marketing, vai lá e pega, está disponível. E assim por diante, tá? Então, quando somos DAS, significa que os dados deixam de ser objeto, deixam de ser algo que eu necessito processar e ficam disponíveis como ativo da companhia. Igual você pega um carro ou uma cadeira e começa a usar. Assim de simples, tá? Microserviço. Microserviço adotado da programação significa que o ambiente de dados é a prova de erros massivos e as falhas são locais e não globais. Microserviço, galera, nasceu da programação. Para variar, quase tudo nasce da programação no nosso mundo de informática. Então, significa que quando cai uma parte do processo ou quando uma parte do processo não está disponível, as outras partes continuam funcionando. Quer um exemplo fácil? Google, tá? Você deve ter um Gmail, ou você deve ter um Hotmail, ou qualquer outro e-mail que você gosta de trabalhar. Então, quando você vai colocar lá, né, enviar e-mail para, esse botão, né, de enviar e-mail para é um microserviço. Se ele deixa de funcionar, a plataforma de Gmail sigue funcionando, tá? Ela segue aí, né, em cima da operação. Então, o que acontece é que toda vez que eu programo as partes de dados, eu vou programar como microserviço, sendo que se uma carga de dados falha, não afeta todo o meu ecossistema. Porque, em geral, no passado, o que acontecia? Uma carga de dados falhava, e isso bloqueava todas as cargas de dados. Eu ficava sem informação. Então, a galera, né, dos gerentes, mesmo o pessoal mais operacional, que depende dos dados para trabalhar, eles reclamavam muito, falando, olha só, o que aconteceu aqui, né? Não tem os dados. Então, o microserviço veio para solucionar isso no mundo de dados. Ele veio justamente para organizar um pouco as capas que a gente já viu, ele veio para organizar um pouco a parte de integração que a gente já viu, e isso proporciona uma individualidade nas peças de dados. Ou seja, falha uma parte, não falha a outra, né? Segue a vida, digamos assim. E, finalmente, a transformação digital. Como não? Um ecossistema de dados está intimamente ligado à transformação digital. Proporciona informação para a adoção de IoT e outros conceitos digitais.
Por si só, galera, quando você tem uma área de dados, já é parte dessa transformação digital. A área de dados é parte fundamental da transformação de dados. E ela suporta muita coisa. Ela suporta IoT, que é Internet of Things, e outros tipos de tecnologias voltados, né, à digitalização da sua empresa. Hoje, você não pode pensar em digitalizar nada sem ter dados. Então, a transformação digital depende diretamente de uma área de dados, né? Então, aí são os 4 conceitos principais que vocês, eu acho que já escutaram eu falando aqui no curso e vão escutar muito mais, tá? Data Driven, DaaS, microserviço, transformação digital. Vamos para a próxima aqui, tá ficando bom.